Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo canal 14 e como sempre com as principais informações de Bento Gonçalves e também da nossa região. Você confere com a gente nesta edição. Inscrições para o curso de vinhos e suco de uva oferecido pela Embrapa Uva e Vinho segue até esta sexta-feira. População de Monte Belo do Sul vai contar com maior agilidade no atendimento ao acionar o SAMU. Setor moveleiro recupera parte de suas perdas com as exportações. 2 homens são executados em Garibaldi. O crime ocorreu no bairro Fenachamp. Dos campos de futebol de Bento Gonçalves para a elite do Brasileirão. Você vai conferir com a gente a trajetória do preparador físico Jean Oliveira. Destaques do Jornal TV Com, que inicia agora. A Embrapa Uva e Vinho já está com inscrições abertas para o curso prático de elaboração de vinhos e suco de uva. Diante da pandemia, a unidade vai promover a qualificação de forma totalmente virtual. É um novo formato tanto para nós como para os participantes, um formato totalmente online, oferecido e acessado através da plataforma eCampo, que é a plataforma de cursos online de capacitações à distância da Embrapa. O curso de elaboração de vinhos e suco de uva, então, em 2021 será totalmente online e os participantes que se inscreverem terão acesso a materiais de qualidade, não só materiais teóricos, mas aulas, vídeos com pesquisadores e analistas da nossa unidade que se prepararam materiais exclusivos e especificamente direcionados para essa demanda que é a elaboração de vinhos e suco de uva. Nós, no curso, abordamos a questão da legislação, a questão da viticultura, da matéria-prima e, claro, dos processos de elaboração de vinho tinto, vinho branco e suco de uva. E também, claro, alguns aspectos relacionados à análise sensorial, à degustação dos produtos. Infelizmente, esse ano nós não teremos a etapa prática, tradicionalmente oferecida no curso, mas os participantes terão acesso, terão tutoria, serão acompanhados pelos instrutores, pelos professores ao longo do ano, para que possam tirar dúvidas e para que possam continuar acessando os materiais que nós disponibilizaremos na plataforma do eCampo. Então, as pessoas que tiverem interesse em participar ou tirar dúvidas sobre esse curso, podem entrar em contato com a Embrapa Uva e Vinho através do nosso serviço de saque no nosso site www.embrapa.br/uva-e-vinho ou através do nosso WhatsApp, que é o 54 3455 8082. As inscrições são limitadas e podem ser feitas até esta sexta-feira, dia 5 de fevereiro. O curso vai acontecer entre os dias 8 e 26 de fevereiro e mais informações são obtidas no portal da Embrapa na internet. A população de Monte Belo do Sul passará a contar a partir de março com uma nova forma de acionar o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O programa Chamar 192, desenvolvido entre o município e a gestão do SAMU através da Secretaria Estadual da Saúde, visa garantir aos moradores um atendimento mais qualificado e garantir assistência mesmo em ocorrências simultâneas. Como vai funcionar então esse atendimento? Atualmente nós contamos com o serviço de sobreaviso para atendimento dos serviços de urgência e emergência fora do horário de atendimento da nossa unidade básica de saúde, contando apenas com um motorista que fica nesse sobreaviso e ele faz o transporte dos nossos pacientes nesses horários quando há os chamados até a nossa unidade de referência, o local mais próximo, que no nosso caso é na cidade de Bento Gonçalves. Não havendo um atendimento qualificado, no sentido de haver uma equipe completa acompanhando e todo o suporte necessário nessas situações. Então, quando há algo mais grave, nós nos socorremos com o Corpo de Bombeiros também da cidade de Bento Gonçalves para as urgências mais complexas.
Com a adesão ao projeto Chamar 192, nós vamos passar a contar, além do serviço do motorista, nós vamos ter o atendimento com uma técnica de enfermagem ou uma enfermeira, acompanhando também esse chamado. Então, a população irá acessar diretamente o 192 e relatar para uma equipe médica, nesse 192, o problema que está ocorrendo, vai passar por uma triagem e, a partir de então, o SAMU, acionará a base local para nós nos dirigirmos para o atendimento e prestarmos todo o socorro devidamente orientado para a nossa população. Hoje, o município de Monte Belo do Sul conta com uma ambulância, mas em casos simultâneos, terá garantida a cobertura do SAMU através do deslocamento da ambulância de Bento Gonçalves. O serviço vai ocorrer fora do horário de atendimento da Unidade Básica de Saúde, que acontece atualmente de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 7 horas da noite. Desde a última segunda-feira, as repartições públicas de Garibaldi estão com seus horários de expediente ampliados em 15 minutos. No Centro Administrativo Léo Antônio Cisilotto, por exemplo, a população é atendida das 8 da manhã às 11h30 da manhã e na parte da tarde, da 1h15 até às 5 horas. As unidades básicas de saúde também tiveram ampliação no atendimento à comunidade. Porém, os serviços serão realizados aos sábados, nos dias 10 de abril, 8 de maio, 26 de junho, 7 de agosto e 2 de outubro, quando vão funcionar das 7 da manhã até a 1 hora da tarde. As mudanças visam não prejudicar o acesso da população em datas tidas como ponto facultativo nas repartições públicas. As alterações não atingirão as escolas municipais do ensino fundamental e as da educação infantil, nem os serviços essenciais de saúde. Você que acompanhou conosco a edição do Jornal TV Com de ontem, ficou sabendo que o faturamento no polo moveleiro de Bento Gonçalves cresceu quase 11% em 2020, mesmo diante da pandemia. Pois nos últimos meses do ano passado, o setor conseguiu recuperar boa parte das perdas que ocorreram no segundo trimestre de 2020, considerado o pior período para o embarque internacional de móveis. Os valores exportados em dólares ficaram praticamente estáveis em relação ao ano anterior e melhor desempenho na comparação ao estado e ao país. Foram exportados mais de 47,5 milhões de dólares, o que representa uma queda de 0,2% em comparação a 2019. Os Estados Unidos estão consolidados como o principal destino dos móveis da região. As indústrias, porém, comemoram bons resultados nas exportações para países como Peru, Reino Unido, Porto Rico, Equador, França e Emirados Árabes. Os dados são originários do Comexstat, portal de estatísticas do comércio exterior do Brasil. O Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações. Fofuxo, você sabia que o Brasil produz quase 80 milhões de toneladas de lixo por ano? Fofuxo, ao resgate! Com o Bote Recicla, quando acaba uma embalagem, começa um novo futuro. Em 2021, as embalagens que você retorna nas lojas Boticário serão recicladas para melhorar a estrutura de escolas por todo o Brasil. Leve a sua embalagem e faça parte desse movimento. Você retorna, o Bote recicla e transforma. Óculos de sol com grau. Aqui os seus óculos solares podem ser adaptados à sua rotina e também ter lentes de grau. Traga sua receita e confira mais essa vantagem do Mercadão dos óculos.
Mercadão, Mercadão, Mercadão dos óculos. A Multiarte, com fábrica de estofados há 16 anos em Garibaldi, conta agora com uma loja de 1.000 metros quadrados, junto à fábrica para atender você com o que há de melhor. Além da qualidade já conhecida nos estofados, conta também com salas de jantar, poltronas, puffs e móveis complementares, ótimo acesso e estacionamento amplo. Multiarte, na BR 470, sentido Bento Garibaldi, antes do Castelo Benvenuti. Fone 3451-7164. O deslocamento de um centro de baixa pressão deu origem ao ciclone na costa gaúcha, trazendo chuva para a maior parte do Rio Grande do Sul ao longo da quinta-feira. Em algumas cidades ocorreram alagamentos, como é o caso de Itaqui. Para esta sexta-feira, o tempo deve apresentar melhoria gradual na maior parte das regiões gaúchas, mas mantém-se o risco de chuva forte no extremo sul gaúcho. A atuação de uma massa de ar seco vai impedir a ocorrência de chuva em várias áreas da região sul. As temperaturas vão ficar bem baixas para os padrões desta época do ano, principalmente no período da manhã em praticamente todas as áreas. De manhã, o sol aparece entre muitas nuvens na região de Porto Alegre, mas aos poucos a nebulosidade se dissipa e o tempo fica firme. Só deve chover de forma passageira no litoral gaúcho e também sobre áreas litorâneas do Paraná. A temperatura mínima prevista em Porto Alegre é de 18, máxima de 26 graus, e em Curitiba, mínima de apenas 15, com máxima de 27 graus. Para Bento Gonçalves, o clima-tempo indica para sexta-feira a predominância do mesmo quadro verificado ao longo desta quinta-feira. O sol deve aparecer entre nuvens, sem a previsão de chuvas fortes. As temperaturas devem variar nesta sexta-feira entre a mínima de 13 e a máxima de 25 graus. A safra da uva já está movimentando Bento Gonçalves e entre janeiro, fevereiro e março, o movimento de caminhões tem se intensificado em alguns pontos da cidade, principalmente nas imediações das unidades Matriz e 2 da Vinícola Aurora. Para garantir segurança e organização no escoamento da produção, teve início a Operação Safra da Uva 2021. Para organizar e disciplinar o trânsito de caminhões, a Secretaria de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana sinalizou rotas específicas para os produtores trafegarem com segurança em direção aos locais de recebimento da safra. A operação conta ainda com o monitoramento do DMT, o Departamento Municipal de Trânsito, para garantir segurança viária a todos os motoristas em Bento Gonçalves. Assim, será alterada provisoriamente a preferência no cruzamento das ruas Assis Brasil com São Paulo e José Mário Mônaco. Os veículos que transitam pela Assis Brasil no sentido centro, bairro São Francisco, ao chegar na esquina com a rua José Mário Mônaco, deverão parar e dar a preferência aos veículos oriundos da rua São Paulo. O coordenador de Políticas Públicas de Trânsito, Evandro Flores, ressalta que as modificações são temporárias, mas requerem atenção, respeito à sinalização e a colaboração de todos os condutores. O Instituto Butantan recebeu na quarta-feira insumos vindos da China para a fabricação de 8,6 milhões de doses da vacina Coronavac. São 5.400 litros de insumo farmacêutico ativo, produto necessário para a fabricação da vacina. Este é o primeiro lote de insumos que o Butantan recebe neste ano e a previsão é de que as vacinas sejam entregues ao Ministério da Saúde no próximo dia 25. Outra carga com 5.600 litros de insumos
deverá chegar ao Brasil até o dia 10, o que vai possibilitar a produção de mais 8.700.000 doses em São Paulo. A previsão do Instituto Butantan é que a produção de vacinas contra a Covid-19 alcance até 600.000 doses diárias com as duas novas remessas de matéria-prima. O portal do Governo do Estado mostrava ao início da tarde desta quinta-feira a ocupação de 9 leitos na UTI do Hospital Tacchini por pacientes acometidos com a Covid-19. O número é o mesmo em relação aos dados da quarta-feira. Dos 45 leitos oferecidos na instituição, 17 eram ocupados por portadores de outras doenças e outros 3 apresentavam suspeitas de coronavírus, um a mais em relação à quarta-feira. O boletim atual traz ainda o uso de 17 respiradores, ou seja, um a menos se comparado ao boletim anterior. Em Bento Gonçalves são disponibilizados 45 equipamentos de suporte respiratório. Quanto à ocupação de leitos fora da UTI, atualmente 15 pacientes seguem internados, ou seja, quase 18% da capacidade, que é de 84 leitos, e um a mais em relação aos dados anteriores. Os dados que constam no portal covid.saude.rs.gov.br referentes a Bento Gonçalves possuem dados que são repassados pelo Hospital Tacchini e pela Secretaria Municipal da Saúde. E com o início da vacinação contra a Covid-19, os governos estaduais e municipais passaram a divulgar um vacinômetro, uma espécie de banco de dados da campanha de vacinação. Com o vacinômetro, é possível saber a quantidade de pessoas que já tomaram algum tipo do imunizante contra a doença, os locais de vacinação e quais grupos estão sendo vacinados. A ferramenta, acessada em um painel online no Localiza SUS, mostra ainda dados sobre a aplicação da vacina por municípios. Os dados do Ministério mostram que até o momento foram distribuídos a Bento Gonçalves um total de 5.730 doses da vacina, sendo que 2.739 doses já foram aplicadas ao público-alvo, formado por profissionais da saúde, idosos e indígenas, totalizando 48% da cobertura vacinal. Em mais uma operação de combate ao tráfico de drogas em Bento Gonçalves, a Brigada Militar e a Polícia Civil prenderam um casal suspeito de comercializar entorpecentes. O fato ocorreu ao final da tarde da quarta-feira no bairro Santa Helena. Os dois já estavam sendo investigados e, na ação, os agentes da Força de Segurança cumpriram mandato de busca e apreensão em uma residência, prendendo ambos em flagrante. No local, os policiais apreenderam uma porção de maconha, 8 buchas de cocaína, R$ 1.505 em dinheiro e um veículo Volkswagen Gol. Durante o cumprimento do mandato, chegou um homem de 37 anos em uma motocicleta e, após a revista, foi encontrado na sua cintura um revólver com 6 cartuchos intactos. Os acusados foram conduzidos até a delegacia de polícia, onde o casal foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O outro envolvido foi autuado por porte ilegal de arma de fogo, sendo liberado após o pagamento de fiança. Foram identificados como Fabiano Campos, de 26 anos, e Márcio Luiz Correia, de 50 anos, os 2 homens mortos na noite da quarta-feira em Garibaldi. Moradores de Farroupilha, Fabiano e Márcio foram executados com diversos disparos de pistola .380. O caso ocorreu no bairro Fenachamp. Conforme a Brigada Militar de Garibaldi, Fabiano Campos possuía passagem por tráfico de drogas e Márcio não tinha antecedentes criminais. Eles foram assassinados dentro de um veículo Voyage com placas de Farroupilha, onde moravam no bairro 1º de Maio. Com estas mortes, Garibaldi registrou os 2 primeiros assassinatos em 2021. E no esporte, Elied Guaporé iniciou seus trabalhos como preparador físico nos gramados do interior de Bento Gonçalves e hoje colhe em Caxias
o fruto de um trabalho de 2 décadas. Falamos do preparador físico Jean Oliveira, que integrou a comissão técnica do Juventude. Responsável pela preparação física dos atletas, Jean comemora desde a sexta-feira passada o acesso do time à elite do futebol brasileiro e nos fala dos momentos e como foi essa trajetória. Eu acho que é um sentimento realmente indescritível, né? Ter feito parte dessa caminhada que resultou nesse acesso. Até ontem nós nos encontramos no clube para poder fazer a foto do acesso e o sentimento dos diretores, aqueles mais antigos que estavam principalmente no primeiro acesso, eles comentavam que esse acesso aqui foi algo assim realmente indescritível, porque no primeiro acesso tu tinha uma Parmalat por trás, tu tinha um Palmeiras que mandava jogador para o Juventude, tu tinha toda uma gestão da Parmalat que culminou no sucesso dessa caminhada. Aqui não. Aqui na realidade nós tivemos uma das menores folhas de pagamento da Série B e aonde realmente foi uma caminhada bem sofrida e graças a Deus resultou nesse acesso. Nós tivemos um primeiro semestre onde o Juventude ele sofreu demais com as lesões e eram lesões graves, não eram lesões simples. A partir da minha chegada, nesse momento de pandemia, onde era uma situação nova para a gente, onde particularmente a gente nunca viveu isso, a gente teve que, num primeiro momento, trabalhar de uma maneira separada e nós utilizamos o gauchão ainda como laboratório, ainda buscando uma melhor condição física, ainda conseguindo avaliar alguns atletas. E logo que começou a Série B foi uma loucura que eu já vivi. A gente jogava a cada 3 dias e com viagens longas, até porque a gente fez 3 ou 4 voos, acho que nem isso, que é onde a gente saiu de Caxias. Sendo assim, a gente saía de Caxias, ia a Porto Alegre, de Porto Alegre ia para São Paulo, depois de São Paulo despachava para o local onde a gente ia jogar. Então tudo isso pesa. Graças a Deus a gente não teve esse problema de lesões. E se for analisar, vou citar um nome de um atleta, Renato Cajá, que, bem dizer, ele fez o ano todo sem ter uma lesão, sem nenhum desconforto muscular, com uma performance muito boa, dentro do peso, que há muito tempo ele não estava. Isso resultou uma performance alta e foi coroado com um gol que nos deu a classificação. Mas voltando à média de idade, a média de idade era bem alta, nós não tínhamos uma rotatividade de atletas muito grande, dificilmente a gente poupava jogadores, a gente só poupou baseado em algum momento onde os indicativos eram muito altos sobre a questão de risco de lesão. Fora isso, a gente não poupava e graças a Deus deu tudo certo. O preparador físico iniciou a sua trajetória no futebol amador, fazendo parte da comissão técnica do 8 da Graciema e do Flamengo de São Valentim, atuando no estadual de amadores. Paralelo a isso, Jean trabalhou na base do esportivo e integrou a comissão técnica do time profissional ao lado do treinador Nairo Pivato. Para quem não sabe, Jean já trabalhou em clubes tradicionais do futebol brasileiro, como o Campinense, onde foi vice-campeão da Copa do Nordeste, além do Luverdense, Santa Cruz e CRB, atuando na Série B do Campeonato Brasileiro. Estas, então, as informações do jornal TV Com, que tem reprise às 7 da manhã e também ao meio-dia. Você baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone, uma vez que é válido para Android e também iOS.